Uma pesquisa revela que o ambiente é responsável por influenciar o uso de drogas. O estudo foi feito por pesquisadores das Universidades Federais de São Paulo e do Espírito Santo, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, e de Bristol, na Inglaterra. Os cientistas avaliaram os efeitos da cocaína em camundongos divididos em 2 grupos. Os animais que receberam a droga no ambiente novo, que é o campo aberto, eles expressavam mais hiperlocomoção, mais atividade locomotora do que o grupo que só recebeu a droga dentro da caixinha. E então isso mostrou para a gente, já que era a mesma droga e a mesma dose, o mesmo histórico de tratamento para os 2 grupos, o que estava fazendo diferença? O ambiente. No microscópio, os pesquisadores analisaram as áreas dos cérebros dos animais ativadas pela droga. É nessa área aqui que ocorre a liberação de dopamina e isso leva o animal a buscar a droga, a querer a droga. Isso acontece no animal e também acontece no ser humano quando a gente está diante de algo motivador, como, por exemplo, uma droga de abuso. O resultado aponta que o ambiente influencia na busca pela droga e pode dar respostas sobre o comportamento dos dependentes químicos também. A gente verificou que o ambiente estava interferindo naquele comportamento de busca pela droga, de dependência à droga. Tanto na primeira fase do desenvolvimento, quanto na fase de expressão da sensibilização. Foram 6 anos de estudos e os resultados conquistados pelos pesquisadores podem ter reflexos muito além dos laboratórios. Servem de alerta para a construção de políticas públicas de combate às drogas. Quando a gente pensa nas oportunidades que crianças, jovens, principalmente periféricos, têm de disponibilidade de cultura, de acesso à educação, de oportunidades, de lazer, e quando essas crianças não têm isso, muitas vezes essas pessoas são seduzidas pelo prazer farmacológico. E a droga pode levar a esse gatilho, essa busca, e muitas vezes num cérebro que não está nem totalmente desenvolvido, a droga já faz uma modulação que pode impactar esse indivíduo no resto da vida dele. Este psiquiatra trabalha com dependentes químicos e sabe que considerar o ambiente onde o paciente vive é parte fundamental para o sucesso do tratamento. Às vezes ela volta para um ambiente muito parecido, se não igual, àquele que ela deixou aqui quando foi se desintoxicar, quando foi internar. Né? Quando ela volta para esse ambiente, né, a chance de recaída aumenta muito, muito mesmo, né? Doutor Arnaldo, vamos separar a nossa conversa aqui em 2 grupos, né? Aqueles que já são usuários de droga e depois nós vamos falar do grupo que é o da prevenção. Para quem é usuário, essa pesquisa mostra a pertinência de tratamentos de recolhimento em clínica, mas mais que isso, a necessidade de abordar como essa pessoa vai voltar para o mundo depois? Perfeito, é isso que quem estuda a reabilitação, na verdade, não é reabilitação, é ressocialização. Então, no momento agudo, por exemplo, você tem drogas que causam dependência física, né, que precisam do tratamento médico para isso. Por quê? Você tirando a droga, a pessoa vai ter síndrome de abstinência e isso pode levar a risco de morrer. Quer dizer, aumento da pressão arterial, taquicardia, distúrbios hidroeletrolíticos, um monte de coisa que mata. Quer dizer, uma síndrome de abstinência mata 1/5 a 1/4 das pessoas se não tratada. Então, isso precisa ser em regime de pessoas especializadas para isso. Tabaco dá isso, não só cocaína, heroína. Então, quando você precisa tirar a pessoa do fundo do poço, essa hospitalização ou essa internação é fundamental. Mas, de novo, é condição necessária, não suficiente. Por quê? Porque a saída dessa, todo mundo já sabe, que o ambiente pode trazer de novo. O que essa pesquisa mostrou é demonstrar fisicamente, fisiologicamente, que realmente isso é verdade. Então, no tratamento do dependente de droga, parte é internação ou institucionalização e depois a ressocialização.
tendo trabalho, tendo um outro ambiente, tendo reforço positivo de não drogas, como qualquer vício. Então, essa manutenção demora pelo menos um ano depois de estar zerado, de estar livre da droga. Então, não é um trabalho fácil. Por isso que nós temos a Cracolândia há décadas em São Paulo e ninguém resolve, porque ou se faz polícia, ou se faz internação compulsória, ou se dá simplesmente drogas. Ou seja, nenhuma dessas 3 abordagens deu certo. Por quê? Porque precisa uma coisa muito mais ampla. Agora, a pesquisa mostrou, comprovou do ponto de vista biológico, digamos assim, porque isso acontece, mas um nosso telespectador, o Ricardo Cavalcante, recorreu aos pensadores. Ele diz aqui, Rousseau informou, o homem é produto do meio. Em uma vida estressante, cheia de desafios, o escape da realidade com drogas é o canto da sereia. Vamos lembrar do alcoolismo e tabagismo, drogas lícitas, mas danosas, que se iniciam muitas vezes cedo. E eu quero aproveitar, doutora Cláudia, e falar agora do outro grupo, o grupo que ainda não aderiu a esse problema. Aderiu não é a palavra adequada, mas enfim, ainda não caiu nesse problema. Exato. É o da prevenção. A matéria falou no final a importância de olhar para as crianças e jovens em especial, para que tenham espaços adequados. Sim. Então, a prevenção é muito importante. E que componentes ambientais são acessíveis a essas crianças para que elas não ingressem, para que elas não tenham acesso aí à drogadição, né? Que tipo de estímulos são dados, né? Que tipo de exposição essas crianças têm? Por exemplo, em determinados ambientes, em determinadas regiões da cidade, as regiões mais periféricas, onde não há um acesso à cultura, ao lazer, essas crianças, por certo, estarão mais próximas a estímulos outros e podem até recorrer à drogadição. Então, por isso que há importância, nesse contexto da prevenção, mais uma vez, de políticas públicas de acesso a meios culturais, a lazer, a vivências outras que não apenas coloquem essas crianças no iminente risco a acessar as drogas e a esse contexto de tantos danos. Se me permite só um exemplo que todo mundo vai entender, são as torcidas organizadas. Esse efeito bando que Freud, há um século já se fala, é o seguinte, em conjunto as pessoas começam a tomar atitudes que não tomariam individualmente. É esse meio que pode influenciar para o mal. Vamos influenciar para o bem. Sim.